Domine de uma vez a regra dos 15% do KV. Chega de ter dúvida sobre esse assunto. Vem comigo. Você já deve ter ouvido falar da regra dos 15% do KV, mas acha sempre meio confuso a sua aplicação na rotina. Seja porque os locais já estão com as técnicas tabeladas, ou porque Deus me livre variar as técnicas perto de um sabichão. Isso é um problema. Mas caso você não tenha ouvido ou estudado sobre essa regra dos 15%, comenta aqui embaixo para a gente poder te ajudar. Bem, nesse caso, vamos entender fisicamente como ela pode te ajudar na rotina na radiologia. Mas para isso, não esquece de seguir a gente aqui no canal. Curte e compartilha esse vídeo. Vou tomar um café. Vamos lá. Existe um efeito chamado por Buchon que é efeito de tensão de pico. Esse efeito diz que quando a tensão do pico é aumentada, a faixa de energia fica também mais alta. Égua, não, mano, explica isso pra gente, pelo amor de Deus. Fica calmo, que eu vou te explicar. Para isso, vamos para esse gráfico do Buchon. E sempre que temos um gráfico de duas coordenadas, olhem mesmo para as coordenadas. Eu gosto de começar pelo y, que é a variável dependente, ou seja, é a variável que sofre impacto direto pela relação com x. Em outras palavras, para y variar, depende da variação de x. Mas fica tranquilo, você pode começar a análise por onde você gostar, certo? Nesse caso, o y ele é representado pela quantidade de raio-x, que na regra física é afetada principalmente pela variação do MA. E isso quer dizer que quando o MA é aumentado, há uma maior produção na quantidade de raio-x. Mas lembra que eu te falei principalmente e não exclusivamente, então podemos ter outra variável que pode afetar a quantidade de raio-x. Sim, mas agora, para encontrar essa outra variável, precisamos olhar o eixo x, que representa a energia efetiva do raio-x, ou seja, quanto realmente foi produzido para esse exame. E é aí que aparece a variação do KV. E agora vamos para as curvas do gráfico. Agora percebam duas curvas. Imagine que João, técnico de radiologia, está atuando inicialmente na curva azul clara, que é a situação inicial de 72 kV, para a produção de uma escala de cinza desse exame que ele vai produzir. Agora João decidiu usar a técnica na regra dos 15% e subiu a técnica de 72 kV para 82 kV, saindo da linha do gráfico do azul claro, indo para o azul escuro. Então, a linha azul escura representa a situação 2, que é exatamente a elevação da técnica de João. E agora, se eu diminuir 82 kV de 72 kV, resta exatamente 10 kV, que foi a variação que João fez na técnica. Então, se eu pegar esse 10 e dividir por 72, eu vou achar o coeficiente 0,15, que multiplicado por 100 é 15%. Essa situação das duas curvas mostra uma aplicação real da regra dos 15%, que diz que o aumento de 15% do KV equivale a duplicar o produto da corrente. Mas presta atenção, eu falei equivale e não igualdade. Isso quer dizer que conseguimos chegar numa aproximação do que seria o dobro do MA. Em outras palavras, radiologicamente é necessário apenas 15% do KV para aumentar a penetrabilidade do feixe de raio-x, diminuir a radiação absorvida pelo paciente e, por tabela, possibilitar que o receptor de imagem seja exposto a quantidade proporcionalmente maior de raio-x. Então, se você está com uma técnica na mão e quer aumentar o MAS, pode usar a regra dos 15% e assim colocar na prática um dos princípios da radioproteção, que é a otimização, e usar como exemplo a Alara, que fica para o próximo vídeo.